Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né, irmãos? Mais um dia aqui, segundo a misericórdia de Deus. A pergunta, irmãos: esperto ou sábio? As perguntas que eu gosto de fazer, né? Mente aberta ou mente fechada? Vamos à Bíblia. Provérbios de número 9. Provérbio 9, do 1 até o 18. Vamos ler na Bíblia. Provérbio 9, para a nossa reflexão hoje. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Versículo 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, toma a afronta para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Versículo 11. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e os anos de vida te aumentarão. Versículo 12. Se fores sábio, para ti será sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Versículo 18. E nós encerramos a leitura do provérbio de número 9. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Até aqui, amém? Coisa forte, né, irmãos? 2 extremos nós temos aqui no provérbio 9, né, irmãos? Louvado seja Deus. O caminho da sabedoria. E o sábio Salomão, escrevendo sobre o caminho da sabedoria. Esperto ou sábio? Esperto ou sábio? Mente dura, cabeça dura ou mente aberta? Qual que é a nossa conclusão aqui? Cada um de nós, diante do que nós somos ou fazemos ou pensamos. Nós somos cabeça aberta ou cabeça fechada, mente fechada? Então, irmão, nossa reflexão de hoje trata sobre o bom uso do quê? Da mente. O bom uso da mente e o valor de uma mente aberta. Uma mente aberta, saudável e pronta para se desenvolver e
crescer em valores e princípios baseados no Senhor, parecido com o Senhor. É impressionante, irmão, como tem gente com a mente fechada em nosso meio, que não aceitam nada. Muitas vezes lhes é mostrado a verdade de forma verdadeira e não uma verdade de forma distorcida. Mas o esperto, ele não aceita um outro ponto de vista. Para ele ou para ela, é aquilo que ele aprendeu e é assim, vai continuar sendo assim. Eu aprendi assim, vou continuar assim e vou morrer assim. Verdades que não são tão verdades. E aqui no capítulo 9 de Provérbios, provérbio número 9, como você preferir, apresenta aqui algumas alegorias, tanto da sabedoria quanto da loucura. Como aqueles que agem, que faz um banquete e convida homens e mulheres para se alimentarem do que lhes é oferecido. E aqui nós vemos dois extremos. A loucura empurra os tolos para a ruína, enquanto que a sabedoria lhes restaura o entendimento, lhes renova a oportunidade de vida, como diz aqui o versículo 6. Ser cabeça dura, irmão, ou mente fechada, de vez em quando não é um privilégio apenas dos jovens. Muitas vezes ouvimos sobre pessoas de mais idade, são verdadeiros teimosos. Pior que as crianças que fazem birra quando elas querem alguma coisa. Assim são muitos no nosso meio. E nesses momentos, as pessoas não pensam como deveriam, ou seja, não fazem bom uso da mente. O que nos interessa é saber o valor da capacidade de pensar de forma adequada. Você pensa de forma adequada? Como quem decide suas ações na presença de Deus, levando em conta o temor do Senhor e a direção que Ele pode dar para nossas vidas ou em nossas vidas. Louvado seja Deus. Verificaremos aqui, irmãos, então, algumas qualidades e que podem ser somadas a outras qualidades na busca de uma vida sábia e uma vida abençoada através do que? Da sabedoria. Mas falar de sabedoria nos dias de hoje é algo que toma tempo. E aí que está o tempo, né, irmãos? Independência ou interdependência? Desde o tempo de criança e passando por toda a adolescência, o sonho de independência costuma ser parte da experiência da vida de toda pessoa. A independência. Ali o jovem, o adolescente, ou nós mesmos, se a gente for olhar um pouco para o passado, queremos de uma forma ansiosa chegar aos 18 anos. No caso das mulheres, aos 21 anos, eu acho que ainda é assim. Parece que quase uma fixação por querer ser dono do próprio nariz. Não é assim que diz? Esse é um desejo natural, já que nascemos para chegar na fase adulta. Na verdade, irmãos, o ser humano, ele é o único animal que demora tanto para se tornar independente. Você sabia? O problema, tem que ter os problemas, né, irmão? O problema é que tem muitas pessoas que enfrentam lutas tão grandes nesse processo de conquistar a maioridade, que jogam fora toda a preciosa ajuda que pode ser encontrada no relacionamento com as outras pessoas, especialmente aqueles que poderiam lhe trazer conselhos sábios, aqueles que poderiam lhe trazer conselhos úteis e alguma orientação para a sua vida. E aí, nessa ansiedade de se tornar independente, acaba que por jogar fora a oportunidade. Deixar de ser criança não precisa ser necessariamente
significar o abandono de uma relação de interdependência com os mais velhos. Uma parceria em que o jovem, com enormes contribuições, pode dar e muito também a receber, tanto de um lado quanto de outro. Provérbio aqui, irmão, do versículo 7 e 8, descreve uma pessoa que se sente tão independente que já não está mais pronta a receber a ajuda dos outros. E tem muita gente assim no nosso meio. Trata-se de um autêntico cabeça dura. E aqui eu listei, irmãos, algumas das marcas que geralmente aparecem nesse tipo de pessoas. Mente fechada, cabeças duras. Ele ou ela se acha o centro do universo. Ela ou ele se irrita com facilidade. Por quê? Sempre que o outro ponto de vista lhe é apresentado. Não aceita. Julga-se dono ou dona da verdade. Não é capaz de ouvir as outras pessoas. O cabeça dura, irmãos, ele jamais aceita a crítica, embora ela seja geralmente uma crítica construtiva, mas esta pessoa cabeça dura e mente fechada, ela não aceita. Ela tem dificuldade em ouvir conselhos. Ela tem uma dificuldade, por quê? Porque ela sabe tudo. É o sabichão, é o esperto, a esperta. E muitas vezes não é sábio, tem uma diferença. E zomba também de quem não entende. Por quê? Porque esta pessoa é o mestre da ironia. Usa do insulto e da humilhação como armas de defesa. Humilhar as pessoas, insultar as pessoas. Essa pessoa, irmão, ou essas pessoas, elas nunca reconhecem os seus fracassos. A culpa é sempre dos outros, nunca é dela. E quanto ao título, esperteza, sabedoria. Uma outra marca natural em algumas pessoas é a capacidade de agir e pensar com rapidez. A tal da esperteza, né? Pensar e agir com agilidade. Aprendem com extraordinária rapidez e têm reflexos físicos tão prontos que fica quase humilhante competir com uma pessoa mais velha. Isso no caso se for um jovem esperto. Por exemplo, o mundo da informática. Muitos jovens que se torna quase uma humilhação querer competir com o mais velho em relação às tecnologias. Louvado seja Deus. Esta geração de jovens e alguns mais espertos. Que é uma diferença, né, irmão, entre sabedoria e esperteza. Mas ser esperto não é suficiente. Não se pode sempre tirar vantagem ou se colocar como vantajoso ser sempre o primeiro. Além disso, além da rapidez, da destreza, da esperteza, precisa-se de direção, precisa-se de sabedoria. Segundo a Bíblia, irmãos, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, temer ao Senhor, como está aqui no versículo 10. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você conhece a Deus, então vocês compreenderão essas coisas. Ainda citando a Bíblia, qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna ela ainda mais sábia. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela, conforme o versículo 9. Veja também, irmãos, uma lista de marcas que geralmente aparecem nos sábios, na pessoa que tem sabedoria. Quem tem mente aberta, ela ouve e observa tudo à sua volta com muita atenção. Quem é sábio, aceita os conselhos, aceita também as repreensões feitas com amor. Por quê? Porque ele ou ela é sábio, ele aceita, está com a mente aberta. Quem é sábio, irmãos,
ele analisa os fatos, ele analisa o ambiente antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer posição. Quem é sábio, ele prefere ser guiado pela sabedoria e não guiado pelos impulsos. O sábio, ele não é guiado pelos impulsos. Por quê? Porque ele pensa antes. Quem é sábio se empenha em andar nos caminhos verdadeiros. Parece óbvio, mas é necessário eu estar explicando isso aqui. Convicções fortes e prudência, que faz parte também. A quantidade de informações novas e importantes adquiridos ao longo da vida faz da pessoa ela ser intitulada de muito conhecimento. Mas lembre-se, irmãos, que a quantidade de conhecimento não nos faz uma pessoa sábia. Negativo. Eu conheço muitas pessoas que são formadas e não têm sabedoria. Elas têm o ensino, o terceiro grau, o universitário, mas não são pessoas sábias, não têm sabedoria. Estou querendo ofender ninguém aqui. Em alguns casos, acabam virando mesmo um sabe-tudo, mas aí pode estar um problema. Sabe muito, mas não fideliza o seu conhecimento com a prática do que conhece. Não sei se eu me faço entender aqui, irmãos. Se eu não colocar em prática o que eu conheço, não vai valer de nada o que eu conheço, porque eu não coloco em prática. Ou seja, acabam agindo com excesso de confiança. E isso pode produzir convicções tão fortes que fica difícil ser prudente. E o que se vê, irmãos, é o que a gente vê nos dias de hoje. Muita gente, como diz o outro, quebrando a cara. Quebrando a cara, irmãos. Aí eu digo, um pouco de humildade não faz mal. Grava essa, um pouco de humildade não faz mal para ninguém. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. E se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Versículo 11 e 12, na nova tradução, na linguagem de hoje. Se você se orgulha das suas habilidades, se você se orgulha das suas forças, se você se orgulha da sua aparência ou de sua inteligência, não se, como eu posso dizer, não se cresça por conta disso. A ignorância e a inexperiência são um pedestal do orgulho. Cuidado, uma vez que esse pedestal seja removido, o orgulho logo desaparecerá. Tome cuidado com o orgulho. Então, irmãos, somos exortados na Bíblia a não pensarmos de nós mesmos além do que nós devemos pensar. O que eu digo aqui está baseado em Romanos 12, versículo 3. E nos revestirmos da humildade, Colossenses 3,12. E a seguirmos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, Filipenses 2,7. 2,7 e 8. 2,7, versículo 2, versículo 7 e versículo 8. E na linguagem de Provérbios, diz assim: tem-se visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 16, versículo 12. Sábio aos seus próprios olhos. A Bíblia diz também: não se estribe o homem no seu próprio entendimento. O temor do Senhor, irmãos, é muito mais do que medo. O temor do Senhor inclui respeito e adoração a Ele. A ação é a ação do seu Espírito santificando o nosso comportamento e iluminando a nossa inteligência para pensarmos e agirmos de acordo com a vontade de Deus e em sintonia com a natureza santa do Senhor. É pensarmos de forma coerente, é fazer bom uso da nossa mente. É o que eu costumo dizer em alguns momentos, e tem algumas pessoas que não gostam dessa minha fala. E hoje em dia, irmãos, as pessoas, infelizmente, elas não querem pensar, porque pensar requer tempo. Pensar dá trabalho. É verdade, pensar dá trabalho, irmãos. Muitas pessoas não querem pensar e não fazem bom uso
não fazem bom uso da mente. Aí eu te pergunto, quantas oportunidades na vida você perdeu por não aceitar um conselho, por não se abrir a novas ideias, por não querer receber informações? Eu conheço pessoas que ela disse que ela decidiu que não quer receber muitas informações. Mas esta pessoa talvez não queira receber muitas informações, porque as informações novas e verdadeiras que estão querendo entrar nela vão quebrar os paradigmas. E aqui está o grande segredo aqui desta palavra. É a quebra de paradigmas. O que é paradigma? Foi o que eu tentei explicar no começo dessa reflexão. Paradigma é algo que você aprende ou que alguém ensina. E aqui no caso ensinou de forma errada, de forma distorcida. Mas é como o Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que entra e quebra o engano. É a verdade que entra e quebra o orgulho. É a verdade, irmãos, que, entre aspas, amolece a cabeça. Porque aí a pessoa vai deixar de ser cabeça dura. Vai deixar de dar morro na ponta de faca. Você já ouviu falar isso aí, irmãos? Dar morro na ponta do prego não vai adiantar, só vai se machucar. Em nome de Jesus, é necessário abrir os olhos. O apóstolo Paulo escreveu algo que chega a ser até confrontante diante das nossas vidas. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Tá dormindo? Acorda. Resplandece dentre os mortos. Lá em Apocalipse diz, irmãos, uma palavra muito dura. Apocalipse capítulo 3. Vocês têm nome de quem está vivo, mas está morto. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar morto no nosso próprio entendimento. Entendimento errôneo. Por quê? Porque não aceita, não tem uma mente aberta. Eu não estou falando aqui para você ter uma mente aberta e receber tudo que todo mundo fala. Muito pelo contrário. Mas hoje em dia são poucos os que falam a verdade baseado na verdade. Não é a verdade baseado nas verdades do mundo que não são verdade. Mas uma coisa eu digo aqui, irmãos, cuidado com as verdades que não são verdades. Ô, pastor Fábio, você fala, parece louco falando. Não, eu vou explicar. Cuidado com as verdades que não são verdades. Mas como é que você fala que uma verdade é verdade se ela não ser verdade? É só você notar lá em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Quem ele encontrou lá? O diabo. Está escrito na Bíblia, irmão. O Espírito Santo de Deus conduziu o Senhor ao deserto para ser tentado pelo Satanás. E ali Satanás ele falou algumas verdades que não eram tão verdades assim. Mas o Senhor Jesus Cristo ele teve sabedoria. Ele não tinha só conhecimento. Tanta gente tem conhecimento, mas chega na hora H não aplica o conhecimento. Ou seja, não põe na prática o que conheceu, o que leu, o que ouviu. Não deu crédito à pregação. Quem deu crédito à pregação? O profeta Isaías, profeta messiânico, disse, perguntou: quem deu crédito à nossa pregação? Imagina ele fazendo assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? Porque a gente prega, fala e parece que ninguém ouve, ninguém dá crédito. É a mesma coisa de falar pro camarada, não vai nesse caminho. É só porque o pastor Fábio falou, eu vou por esse caminho, só pra ver. É aquele ditado, paga pra ver. Aí que tá o problema, muita gente paga pra ver, por quê? Cabeça dura. Eu não vou aceitar o conselho, eu não vou dar o meu braço a torcer. Tá bom então, paga o preço e é caro. É isso que eu posso dizer. Ô irmão, veja bem. É os teólogos de plantão aí. Ô irmão, veja bem. Jesus pagou o preço. Paga o preço da desobediência. Tem o preço da desobediência. É só você ler Deuteronômio capítulo 28. Louvado seja Deus, né, irmãos? E glória a Deus por tudo. Amém, irmãos? Agir com sabedoria e fazer bom uso da mente. Dedique um tempo para pensar, irmãos. Pense antes de agir. Pense antes de falar, irmãos. Boca abençoada. Tem gente que é uma bênção, irmãos. Tem gente que não sabe o poder das palavras. Cuidado, irmãos. Palavras são como flechas. Na carta de Tiago, capítulo 3, fala do poder da língua. É o menor dos membros do corpo. A Bíblia está dizendo.
mas que tem um poder destrutível terrível. O Tiago ele compara a língua do ser humano como um leme de um grande navio. O grande navio ele é enorme, mas tem um leme proporcionalmente pequeno quanto ao tamanho do navio. Mas que esse leme, embora sendo pequeno, ele tem o poder de direcionar o barco para onde ele vai. A mesma coisa é a língua do homem ou da língua da mulher. Toma cuidado, irmãos. Palavra lançada não volta. Pense antes de falar. Fale com sabedoria. Não fale tudo o que você pensa, não. Você pode matar alguém. Lá em Êxodo capítulo 20 está escrito: não matarás. Alguém vai achar que é só dando tiro e facada, sei lá de que outro jeito. Pode matar uma pessoa, mas pode matar uma pessoa espiritualmente. Falando que não se deve, falando sem pensar. Falando de forma arrogante, prepotente e sem sabedoria. Cuidado, irmãos. Palavras, ela pode não voltar, mas ela pode se voltar contra. Amém? Que essa palavra tenha um bom proveito na tua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus proteja. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.